Turma, vamos continuar então falando sobre a ditadura militar e os reflexos aí que a mesma trouxe para a educação brasileira. Eu vou deixar um trabalho para vocês na plataforma Web Aula, tá bom? Estou até terminando de digitar ele. E vocês vão fazer ele para mim, para me entregar até segunda, combinado, turma? É um trabalho que fala também sobre a ditadura militar, os reflexos da ditadura militar na educação brasileira, para a gente poder definir aí a pontuação dos 20 pontos que tem que ser distribuídas fora as provas, né? As notas das provas foram excelentes, apesar de que quase todas as respostas estavam iguais, né? O que nos deixou curioso para saber o que acontece, né? Mas é igual a história de marido corno, é melhor nem saber, entendeu, o que anda acontecendo pelo mundo afora. Mas o que acontece? Nós estávamos falando sobre a lei 477, estão lembradas? Quem se lembra aí? Só para me ficar emocionado, o que foi a lei 477/69? Ninguém, né? Era uma lei que começava, então, a atribuir culpa aos indivíduos que fossem identificados como simpatizantes ou propagadores aí de movimentos educacionais contrários à ditadura militar. E como que funcionava isso? Se o cara falasse, por exemplo, a palavra liberdade de expressão é um bem inalienável dentro de sala de aula, ele poderia ser denunciado e os censores aí da ditadura iam lá e prendiam o professor que estivesse, então, ministrando a aula, né, turma? Então, a galera vai, como diz o povo mais antigo, botar butuca mesmo em cima dos professores e dos alunos. Por que isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento educacional? Porque vai começar meio que uma paranoia relativa aí a essa questão, né, da ditadura. Então, eles vão começar a perseguir todos e todos, né, como se eles tivessem, todo mundo que estivesse fazendo alguma coisa, o pessoal estivesse sendo subversivo ou tramando e lutando aí contra os princípios da ditadura. Nós estamos agora, só para quem gosta de se localizar, na página 111, tá bom, turma? Então, assim, ó, a Lei 477/69 revelou a intenção de educar política e ideologicamente os alunos dos diferentes níveis. Foram criadas as seguintes disciplinas para respectivos níveis do ensino. O que seria isso, educar política e ideologicamente? Era treinar os indivíduos para que eles não fossem questionadores, para que tudo que acontecesse, né, dentro aí da escola, ou mesmo fora dela, que fosse de conhecimento dos alunos, para que eles não se manifestassem, para que não houvesse aí, então, uma interação com o senso crítico, como nós fazemos hoje, né? Se a gente vê uma questão de, por exemplo, abuso, se a gente vê uma questão que seja relacionada aí ao racismo e tal, a gente opina, a gente trabalha, né, dentro de sala de aula. Esse ano já está sendo trabalhado, ano que vem vai ser muito mais trabalhado também, esse movimento aí de luta contra o racismo, né, o Black Lives Matter, que é toda a vida negra importa, serão então critérios para se lutar. Os militares eles vão criar aí, então, linhas de educação e materiais e matérias que afastassem os indivíduos desse senso crítico. De que maneira o pessoal que isso aconteceria? Criando formas ideológicas de educar. Então, a criança ali ia decorar quantas estrelinhas tinha na bandeira nacional, ela ia ver quantos estados tem no país e ficar só na questão da educação bancária, como nós mesmos costumamos dizer, né? Para o ensino de primeiro grau, era o fundamental, que a gente chama hoje, turma, vai ser criada obrigatoriamente aí a matéria de educação moral e cívica, onde os indivíduos passam, né? Aí aquela história que todos vocês já conhecem aí, quem não viveu parte disso conhece por parte aí da sua própria formação acadêmica, né? Obrigar os meninos a ficarem
posição de sentido e cantar o hino nacional, entendeu? Isso eu acho até válido, não tem problema, mas sem ficar fazendo propaganda política nem nada, é uma questão cívica mesmo. Mas aí, por exemplo, quando surgia assuntos políticos, assuntos que fossem relacionados ao que estava acontecendo dentro do cenário nacional e internacional, isso daí ficava de fora, né? O grande problema, na verdade, de uma ditadura é esse. Muitas pessoas falam hoje, isso daí eu tenho que relacionar com vocês porque eu sou historiador. Falam hoje assim, mas a gente não ficava sabendo de corrupção na época da ditadura militar. Não tinha. O fato de não ficar sabendo não quer dizer que não tenha. Né, por que, que ninguém falava então? Às vezes as pessoas mais velhas fazem as perguntas. Por que, que ninguém falava então? Porque o camarada que falasse, o indivíduo que denunciasse aí os militares por causa desses crimes, né, ele era jogado na cova rasa depois. Ele era simplesmente exterminado. São os crimes aí do AI-5 que até hoje são investigados, penalizados, etc. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria no Estadão, no Estadão não, na Folha de São Paulo, que a Zuzu Angel, né, que foi aquela senhora que era estilista, que morreu procurando o filho que havia sido preso pelos ditadores, que também foi executado, né, os filhos dela teve direito à indenização agora. A mulher foi executada lá na década de 70, né, aí ela teve a indenização e o reconhecimento aí que o acidente de carro dela não foi bem um acidente, né, que a galera que falava demais, que era politizada nessa época, morria de acidente de trânsito, vamos dizer assim. No ensino de segundo grau, o nome passava para Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Aí o indivíduo aprendia muitas coisas que eu, na minha leitura, na minha opinião particular, eu acho que são até válidas, né? Aprender para que serve o poder legislativo, para que serve o poder executivo. Mas o engraçado é que você aprende essas coisas num lugar onde esses poderes não funcionam. Num sistema político onde não se existia a liberdade de criar, de lutar, de fazer nada. Né? Então fica muito interessante essa parte aí. No curso superior, se ensinava os estudos de problemas brasileiros, o EPB, onde iria se analisar, então, quais que seriam os problemas. Aí é aquela velha tática, estudar os problemas que eles falavam que não eram problemas e a maioria dos problemas também nem eram relatados. Né? Isso era uma forma de fazer o quê, o pessoal? De tirar o senso crítico da turma, tirar o senso crítico da galera. Né? Essa história de manifesto dos pioneiros da educação, Paulo Freire formando aí então o senso crítico na galera, tudo isso daí vai ser perseguido e vai ser evitado. Tanto é que o Paulo Freire teve que se exilar, né? E vários outros indivíduos, Fernando de Azevedo, vários outros aí foram perseguidos, e inclusive a morte de alguns é questionada até hoje se realmente morreram da maneira que foi narrado aí as suas mortes ou se não houveram também execuções desses indivíduos aí perante esse cenário da ditadura militar. Então, foi perguntado assim lá na prova para vocês, né, quais eram os efeitos da Lei 477/69, policiamento de alunos e professores e esvaziamento do senso crítico. Como que se consolida e substitui o senso crítico? Fundando matérias aí, disciplinas que trabalhavam questões esvaziadas, questões que, de certa forma, são importantes, mas que também são esvaziadas aí para os indivíduos. Bom, mudança na educação primária, secundária e universitária. Aí a gente tem aí símbolos do ufanismo brasileiro. Né? O que era isso, o ufanismo brasileiro? Ao mesmo tempo que se esvaziava o senso crítico dos brasileiros, tinha que se colocar aí então os brasileiros contra alguém. Né? Um dos princípios do fascismo, do totalitarismo, do ditatorialismo e daí por diante, tudo que é ismo, você imaginar, é sempre colocar para as pessoas, primeiro, uma guerra imaginária, um cenário
em que você tenha que se sagrar vencedor, em que você tenha que se sagrar aí campeão. E, em segundo lugar, procurar um culpado para tudo, né? Então, professores, alunos, médicos, costureiras, donas de casa, pedreiros que fossem contrário à opinião dos indivíduos nessa época eram chamados de terroristas ou comunistas. E aí pregava-se, então, a perseguição a esses indivíduos. E para exaltar esse pensamento, eram feitas propagandas. Aí nós temos dois exemplos nos cartazes aí, que estão destacados na apostila, né? O primeiro é a campanha do tricampeonato brasileiro, que vai acontecer aí durante o governo Médici, e o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Essa frase aí, ela é ufanista no sentido de apoiar a ditadura, por quê? Se você não concorda com o que acontece no país, deixe-o. E tem gente que fala ainda que era uma democracia militar, né? No clima de difusão de slogans otimistas, de cunho ditatorial, a reforma educacional foi introduzida em pleno período da ditadura militar. Essa reforma teve um caráter autoritário, vertical e domesticadora, visando a preparação de mão de obra para o trabalho e o controle político e ideológico. Esteve amparada em duas leis fundamentais para as aspirações militares. Então, quer dizer, além de esvaziar a educação, fazer as mudanças dentro aí, dessa reforma educacional, né? Qual que era a intenção? Formar mão de obra. Se formando mão de obra, a galera trabalha, entendeu? Ganha ali o seu salário michuruco, vive uma vida de miséria, né? Porque todo mundo fala que a ditadura militar foi uma época muito boa economicamente, mas eu não vejo ninguém que ficou rico naquela época, a não ser os que já eram ricos. Entenderam? Então, são as partes de pensar. Não estou falando de riqueza só financeira, né? Porque a gente sabe, estudamos lá em sociologia, que a melhor forma de se romper aí qualquer classificação social, qualquer limitação aí dentro da mobilidade social é a escolaridade, né? Então, se o indivíduo é pobre, o que a gente tem que fazer? Oferecer para ele um emprego, claro, para ele ter como se subsidiar, mas também oferecer para ele educação, para que ele possa se formar e galgar lugares melhores. Aí a gente vai ter aí, então, pessoal, a Lei 5540/68, que reformou o ensino universitário, tá? E a Lei 5692/71, que reformou e fundiu o ensino primário e ginasial. Aí o que vai acontecer? Vai, então, fazer com que o ensino ficasse unificado. Olha aí que interessante, pessoal. Enquanto a Lei 5540/68 visava a preparação de mão de obra qualificada para o setor produtivo, a Lei 5692/71 preocupou-se em munir os altos cargos da burocracia de pessoas com formação adequada, técnicos, né? Não havia preocupação daquela formação superior, mas sim a formação dentro dos cursos técnicos. Aí lembra vocês que na história da educação, uma questão que sempre é discutida e sempre será discutida é que nós devemos formar o indivíduo para quê? Para que ele tenha acesso às universidades, possa, através das mesmas, conseguir aí mudar a sua situação ou simplesmente inseri-lo no mercado de trabalho, inserir ele, então, nessa parte aí classificada para ganhar o salarinho, né, quando nós costumamos falar. Então, é um pensamento que vai de cada um. A reforma educacional ela foi implementada sob a tutela tecnocrata dos americanos. Lembra vocês que teve aquele pacto que houve entre o Departamento de Educação norte-americana e o MEC, o MEC-Saud, como era chamado, para poder, então, fomentar aí o desenvolvimento na classificação e formação da mão de obra, né? E quais eram as duas teorias que iriam que iriam ser instruídas aos indivíduos para que eles pudessem aí utilizar, né, dentro da sua formação? O Taylorismo e o Fordismo.
O Taylorismo está aí ao lado, aí da apostila, é o conceito de administração e produção, no qual cada trabalhador executa uma tarefa específica, deixando de participar do processo de produção total. Ou seja, cada um vai ali, faz apenas a sua parte, né, e pronto, acabou, não tendo que fazer mais nada. O que isso daí é ruim para o indivíduo? Que ele passa a não ter conhecimento de toda uma formação, de toda uma produção. O cara que trabalha no setor ali de apertar parafusos, ele vai simplesmente apertar parafusos. O indivíduo que é um engenheiro, por exemplo, de automação, ele vai conseguir aí então conhecer todos os processos. Fordismo já vai ser o processo de produção que se dá através da divisão aí por linhas de montagem. O trabalhador ele era abastecido por peças e componentes, que são levadas até ele através de esteiras, tais como surgiram no início do século XX. Tem até um filme interessante, quem gosta aí de cineminha, né, para poder assistir tanto com os parentes quanto passar para os alunos, aí quando necessário, que se chama Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Quem tiver curiosidade, assista, ele faz uma crítica a esses sistemas de produção. Por quê? Porque o cara trabalha, não tem conhecimento dentro do trabalho que ele faz e ainda assim é esvaziado do poder de renda, né? E dentro dessa função do Taylorismo, que uma das teorias aí dos livros do Frederick Taylor era a maior produção em menor tempo com o alcançar de um maior lucro. Então fazia-se aí então aquela estrutura para sempre ganhar mais em menor tempo e o indivíduo ele passa a ser apenas uma peça dentro desse setor de produção. A proposta pedagógica feita nessa reforma vai seguir a tendência tecnicista, pois focava em formar o quê? O pessoal, indivíduos aptos a assumir aí cargas de emprego nas indústrias. Né? Então já não tinha mais o surgimento do pensamento crítico dentro da profissão, e sim o burocrático. O que é o conhecimento burocrático? É o cara conseguir pegar e realizar, pegar e fazer. Quando um político, eu até arrepio, quando um político lança aquela teoria assim, do que adianta ter educação se não tiver emprego? É porque os políticos querem a população mesmo só mudando peças de lugar, só montando uma peça de um lugar para o outro. Ele não quer o indivíduo pensando os problemas, né? Ele não quer o indivíduo pensando o que ele poderia alcançar dentro dessas transformações aí. Mas o que vai acontecer? Essa burocratização e a produtividade, quando aplicadas à educação, vai transformar o professor, então, em somente executor de tarefas originadas por técnicos em planejamento. O que isso quer dizer, o pessoal? Que os professores vão apenas falar o que o indivíduo deve fazer. E a partir daí é esvaziado qualquer forma de crítica, qualquer forma de pensamento, qualquer alternativa que o indivíduo poderia tentar alcançar. Veja a seguir a abordagem mais ampla sobre essas duas reformas educacionais. Aí a gente vai lá para a página 113 agora, turma. Vamos lá? Tá assim, ó, a educação sobre a Lei 5692/71. Primeiramente, eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta. Não, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Estão entendendo tudo? Estou falando muito rápido? Não, tá dando para acompanhar. Então, bora, vamos continuar. A reforma proposta pela Lei 5692/71, pessoal, ela vai acontecer durante o período mais repressivo, que é aquele que ganha o nome aí de período de chumbo. Por que ganha período de chumbo? Porque com o AI-5 foram suspensos os direitos individuais e os militares eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar, então, a perseguir, torturar e todas aquelas partes históricas aí que vocês já conhecem do discurso. Mas ainda existia um entusiasmo muito forte quanto aí a questão econômica do país, porque estava em pleno funcionamento o que ficou conhecido na história como milagre econômico.
que era esse milagre econômico? O Brasil pegava dinheiro emprestado no exterior e investia aí para que os indivíduos que já fossem donos de indústrias, né, e de grandes negócios pudessem aí fazer reinvestimentos. Isso fez com que o crescimento do produto interno bruto fosse gigantesco. Mas era um crescimento oco, vamos dizer assim. Você cresce números, mas você não cresce o desenvolvimento social. Ou seja, é a mesma coisa de fazer um bolo, né? A hora que esse bolo crescer, você não divide para todos os indivíduos de forma igual, na questão econômica, né? Como que isso vai funcionar? Os pobres ficavam com seus salários arrochados. O que é um arrocho salarial? É desvalorização do poder de compra do salário do trabalhador, enquanto os grandes empresários, eles cada vez mais eles tinham ganhos, cada vez mais eles enriqueciam. Isso daí trouxe uma euforia, né? Porque aí os jornais vinculavam que o Brasil estava crescendo. O Brasil chegou a ter um crescimento próximo da Inglaterra, para vocês terem uma ideia. Isso vai gerar uma euforia. A euforia que gera entusiasmo, e o que o brasileiro começa a acreditar? Ele começa a acreditar que realmente aquela política ali está funcionando, que realmente aquela política ali está sendo positiva. Né? Os professores, então, eles acreditaram que o segundo grau profissionalizante seria uma realidade positiva e aceitaram com entusiasmo também as demais propostas dessa lei, mesmo com seu caráter impositivo, autoritário e sem ter sido discutida pela sociedade civil. Já que a indústria está bombando, né, já que está tendo um grande desenvolvimento aí dentro do setor de produto interno bruto, então vamos valorizar mesmo o conhecimento técnico. O problema é que a educação, turma, a gente não pensa hoje. Se a gente pensasse a educação hoje, olha só para vocês verem como que funciona o raciocínio histórico. Se todo mundo pensar na educação da forma que ela está acontecendo hoje, todo mundo investiria em quê? Investiria em TI, tecnologia de informação, certo? Computador, cursos, nananana. Mas se daqui a 2 anos voltar ao novo normal, né, ou ao normal velho, filosoficamente falando, entendeu? De que adianta ter tanta tecnologia se não houver um mercado? E o pior, né, os reflexos que nós colhemos hoje, por causa dessa burocracia educacional do período da ditadura militar, e sei lá, cara, eu acho que até incompetência também educacional do pós-ditadura. A gente vê pessoas com bandeira pedindo para fechar o Supremo Tribunal Federal, pessoas com bandeira pedindo para fechar o Congresso Nacional, pessoas com bandeira pedindo o novo AI-5. Acredite se quiser. Você vai falar assim, professor, mas quantas pessoas fazem isso? Claro que é meia dúzia de louco, meia dúzia de doido, entendeu? Que vai fazer um negócio desse, mas são meia dúzia, entendeu? Depois de todas as vivências, depois de todas as experiências que desenvolveram vários reinos, vários países, né? A gente sabe que não são estruturas legais. Afinal de contas, se fosse uma coisa boa, a Alemanha tinha AI-5, a França tinha AI-5, a Inglaterra tinha AI-5, os Estados Unidos tinha AI-5 e daí por diante. Se alguém quiser fazer pergunta, é só habilitar o microfone e perguntar, ou pode usar o chat também, tá, pessoal? A LDB 5692/71 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos. Então, olha aí que interessante. Dos 7 aos 14 anos era obrigatório o ensino. Era obrigatório o indivíduo estar estudando, melhor dizendo. Né? Período denominado aí como ensino de primeiro grau. Então, esse aí não tinha conversa, né? Era obrigatório. Ele era cursado de forma sequencial em 8 anos. O exame de admissão foi abolido. Não sei se vocês já ouviram falar, se as pessoas mais velhas já comentaram com vocês, eu já escutei esses comentários aí com várias pessoas que eu conversei aí no decorrer da minha experiência profissional. Algumas pessoas narram que algumas escolas públicas de qualidade, até mesmo escolas particulares, o indivíduo tinha que fazer prova para poder ingressar dentro da instituição. Esse exame de admissão que era feito aí, entendeu? Para ver se o indivíduo poderia entrar na escola, qual série
ele seria atribuído ali naquela escola e coisas aí nesse sentido. Foram estabelecidos aí os princípios de continuidade e terminalidade, ou seja, a continuidade fazia o aluno ir passando de ano desde o primeiro até o segundo grau. Pela terminalidade, se imaginava que ao terminar cada nível, o aluno estaria capacitado para o mercado de trabalho. Então é aí que é feita a aula dividida em séries, né? Um sistema seriado. Então ele vai lá e faz a primeira série, depois a segunda série, e sendo um fator. Hoje em dia tem críticos para esse sistema. A gente continua funcionando nesse sistema, né? Só que a educação hoje obrigatória, ela rege aí dos 6 até os 18, né, anos de idade. O indivíduo ele é obrigado a estar frequentando a escola. Por causa de questão de nascimento, datas e etc., alguns conseguem se formar ainda com 17 e daí por diante, mas é obrigatório seguir todo o ciclo, né? Observe aqui o que foi o que a gente mais falou de preparação dos alunos durante essa aula, turma. Preparação para o quê? Para o mercado de trabalho. É o que mais a gente falou, né? Pouco se fala sobre a estrutura propedêutica, a formação dos indivíduos para que eles conseguissem, então, adentrar aí a questão da formação superior. Aí aquele pensamento que a gente já trabalhou já em várias aulas, né? O fulano é favelado, o fulano é pobre do interior, o fulano é da zona rural, ele tem que ir para o trabalho braçal mesmo, ele tem que trabalhar no que o pai dele trabalha mesmo. E para os indivíduos mais abastados, né? Aí um investimento diferenciado. Olha só que absurdo, hein, galera? A escola secundária e técnica foram fundidas. Dessa forma, ao final do ensino médio, o aluno teria uma profissão. Para isso, foram retiradas do currículo as disciplinas de filosofia, sociologia e psicologia, para dar lugar a matérias profissionalizantes. Eu sei que hoje em dia, eu já até cansei de lutar contra isso, né? Mas tem gente que acha que filosofia, sociologia, psicologia é matéria sem importância. Tem uns que acham até que é matéria de doido, né? O que o cara vai fazer com filosofia e sociologia? É justamente isso que forma esse zangu aí que vai levantar a bandeira pedindo o retorno do AI-5 na porta de qualquer lugar. É o camarada que não teve uma aula decente, uma aula construtivista, vamos chamar assim, de filosofia, sociologia ou mesmo de psicologia. Não sei se vocês concordam ou discordam, é mera opinião. Quem quiser se manifestar também, pode ficar. E agora o mais grotesco ainda, também as matérias de história e geografia foram fundidas como estudos sociais. Então você já não tinha mais a divisão das áreas, né, para poder estudar. Era tudo uma coisa só, estudos sociais. Eu sou uma pessoa que, talvez não por acaso eu fiz história, né, que eu sempre fui alguém mais dedicado à questão do aprendizado relacionado aí às sociedades, a essas coisas. E eu me lembro até hoje da tia, talvez já tenha contado esse caso também em outras disciplinas, me lembro até hoje da tia fazendo a gente decorar o que era o Benji, né? E era tudo com letra maiúscula, em caixa alta, de forma, o pessoal, era o Banco Estadual de Minas Gerais. Servia para quê? A pergunta eu tinha conta lá? O banco nem existe mais, tá vendo? Decorar nome de erosões, decorar nome de coisas que aconteciam em rincões distantes, né? Por exemplo, nome de vegetação da Amazônia, decorar nome disso, nome daquilo, e ficava só no decorar. Datas, como a gente estudou na metodologia de ensino de história, né? Datas, decorar datas, o que é dia tanto, tanto, o que é dia tal, tal, isso, o que é? É tal coisa, e daí por diante. Ô, pessoal, só um minutinho.
Meu ajudante canino pisou no controle que ligou a televisão, senão ia dar um sonzão do Jornal Nacional. Enfim, né, o turma, o que vai acontecer então? Vai haver o esvaziamento. O intuito era claro. Só não vê quem não quer mesmo, e o pior cego é aquele que não vê. Para que esvaziar disciplinas críticas? Para que tirar o senso crítico dos indivíduos? Entendeu? É para que não haja protestos, é para que não haja, digamos assim, luta contra as coisas que a gente vê acontecer aí de forma ilegal. É para que o dinheiro na cueca seja comum, entendeu? É para que o assassinato de jovens negros nas periferias sejam comuns e coisas nessa parte aí. Nota que essas medidas elas demonstravam o interesse do regime militar nessa época aí em despolitizar os alunos, com a diminuição ou eliminação do pensamento crítico. Essas matérias aí então poderiam proporcionar aí para os indivíduos o quê? Uma formação daquele pseudo-intelectual, do cara que sabe 500 milhões de coisas, mas que não sabe interpretar um texto, que não sabe fazer nada de positivo, entendeu? Como também aí juntar o útil ao agradável, fazer com que as pessoas aceitassem, né, as coisas sem reclamar, sem fazer nenhuma observação. As alterações curriculares foram implementadas aí pelo Conselho Federal de Educação, o CFE, pessoal, que também tinha responsabilidade de definir as matérias do núcleo comum e as diversificadas em 2 graus. As habilidades disponibilizadas aí pelo Conselho Federal de Educação para os cursos profissionalizantes do 2º grau chegavam ao número exagerado de 158. Primeiro foram 130. E pretendiam contemplar aí as necessidades regionais. Quem nos fala isso daí é a Aranha 2006. Então, os principais conceitos, né, dessa aula de hoje é entender como que houve aí a prática, né, para poder desmobilizar, para poder acabar aí com o senso crítico dentro da formação educacional, e o que eles tentavam colocar dentro do setor educacional para substituir, para preencher essa lacuna que era gerada, então, com o esvaziamento das matérias. Então, quando tira lá sociologia, filosofia e psicologia, tinha que colocar alguma outra coisa em seu lugar para poder preencher. Aí vinha com o quê? Com o ensino profissionalizante. Né? Poderia ser a melhor das intenções, mas os jovens, aqueles que poderiam ir para a faculdade, que poderiam ter uma formação melhor, né, e daí por diante, eles ficavam logrados aí a ficar de fora dessas universidades. E a gente sabe, vocês principalmente como estudantes sabem, o tanto que é importante, né, o desenvolvimento aí do estudo superior na vida dos indivíduos como um fator aí de fazer com que ele cresça dentro das camadas sociais. Aquilo que nós estudamos na aula de sociologia como mobilidade vertical. Alguém quer fazer alguma pergunta, turma? Não, tá tranquilo. Beleza.